Bem, vamos fechar os nossos olhos. Como eu disse, convidar o Mestre Jesus a aqui estar conosco, nos envolvendo junto com os mensageiros de luz, de amor, né, buscando sempre promover o bem nas nossas ações e pensamentos, permitindo ao nosso espírito ter esse desenvolvimento através dos seus esforços, educando todos aqueles que caminham conosco dentro da nossa condição, mostrando o que é certo, o que é errado, principalmente aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Que sejamos para o Mestre, além de irmãos mais jovens, irmãos que buscam, neste momento em que a consciência começa a despertar, irmãos que buscam promover o bem, onde quer que passe. Enquanto espírita, que busquemos, através do conhecimento e da ação também, promover, além do bem, a consciência das nossas reais necessidades enquanto espírito que aqui caminha. Que, portanto, o Pai da Vida nos mantenha fortalecidos e abençoados por todo esse percurso ao qual nos propusemos cumprir, vivenciar e desenvolver as nossas faculdades. Que assim seja. Boa tarde a todos, Helena, Lenita, mais alguns irmãos que adentraram, Ademir, se faltou alguém me perdoe, porque por um momento eu baixei minhas vistas, Ana, e aí eu posso ter me passado. Bem, hoje, no nosso estudo, né, de Amélia Rodrigues, A Luz do Evangelho, o nosso livro, né, Pelos Caminhos de Jesus, vamos estudar o capítulo 10, que é Amor Sem Limites. E como expositor, nós temos aqui presente nosso irmão Stanley Carneiro. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Ele é administrador do canal da Fraternidade Corrente de Luz, no YouTube. E faz parte da equipe de divulgação doutrinária do Grupo Espírita Lares Unidos, da cidade de Sabará, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, e a mentora deste trabalho, sem dúvida nenhuma, Amélia Rodrigues, pintou junto com sua equipe espiritual, para que você possa passar tudo aquilo que você absorveu do conteúdo deste capítulo. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Andréia. Uma boa tarde a todos. Que bom que nós estamos aqui, que bom que nós estamos aqui. Eu tenho por muitos anos buscado essa tarefa da divulgação da doutrina espírita, esse canal da fraternidade que nós abrimos em 2018, providencialmente, porque logo depois, 2 anos depois, a gente enfrentou a pandemia, foi muito importante para nós mantermos as tarefas em atividade, o estudo em atividade. A gente vê que a inspiração mesmo da espiritualidade auxiliando a gente. E que bom que essa casa, que tem 43, vai fazer 44, não é isso, Andréia? Anos, de atividade, está se adaptando aos dias atuais, está utilizando os recursos da tecnologia para a divulgação da doutrina espírita, o que é essencial, gente. A divulgação da doutrina espírita hoje é essencial nas nossas vidas, para a nossa sociedade, para a humanidade terrena, que do jeito que está hoje. Nós sabemos que todos os trabalhadores do bem, não só da doutrina espírita, mas todos os trabalhadores do bem de todas as instituições que são dedicadas ao crescimento do pensamento, da saúde, da felicidade da humanidade, elas estão sendo sistematicamente atacadas por organizações trevosas. Se nós pegarmos ali os livros do Divaldo, principalmente os últimos ali do Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos ver claramente a atuação
das trevas, tentando impedir aquilo que é inevitável. Né? O crescimento, a evolução é inevitável, né? Mas existe ainda um grande grupo de espíritos que aproveitam, né, da nossa invigilância, da nossa distração, para tentar manter as coisas do jeito que elas estão. Mas como diz Allan Kardec, é impossível, né, a gente deter a onda ou sopro de evolução que está destinado a todos nós, que somos a humanidade aqui do planeta Terra. Muito bem, deixa eu ver se o meu slide vai funcionar bem aqui. Está funcionando. Está aparecendo para vocês aí, está tranquilo, né, gente? Beleza, então, nós estamos aqui, né, no capítulo 10, que é Amor Sem Limite, o livro Pelos Caminhos de Jesus, esse livro de Divaldo Franco, em parceria iluminada com a Amélia Rodrigues. Então, vamos fazer aqui, inicialmente, eu estou entregando uma imagem aqui, porque esse texto vai falar um pouquinho das atividades da Casa do Caminho. E muitas vezes, né, a gente tem no nosso imaginário, né, que você tem construções sofisticadas, que era um templo espaçoso, né, cheio de recursos materiais, né, e provavelmente a Casa do Caminho era uma construção muito parecida com esse tipo de construção aqui, que essa aqui não sei se era tão em ruínas como essa aqui, né, mas pelo que o livro Paulo Estevão relata, não é muito distante disso aqui não. Então, existiam ali os trabalhadores, os apóstolos, sobre a liderança do apóstolo Pedro, você tinha o Tiago, você tinha outros trabalhadores, né? Inclusive o Estevão passou também por essa casa, Paulo passou por essa casa, que é a Casa do Caminho, e eles estavam cheios de boa vontade de realizar, e realizaram aquilo que precisavam realizar. E o legado deles está vivo conosco até hoje. Muito bem, então vamos entender um pouquinho o texto, né, que a história ocorre no cenário que é a Casa do Caminho. E o que era a Casa do Caminho? Era um abrigo de necessitados, era um hospital rudimentar, era um ponto de distribuição de alimentos, era um local de ensino e orientação espiritual. Era um centro de convivência e apoio aos novos cristãos. É muito semelhante, né, muito semelhante com as atividades que as nossas casas espíritas realizam hoje, né, que nós somos também um abrigo aos necessitados, né, de certa forma nós somos um hospital rudimentar, mas eu diria um hospital muito sofisticado, né, não sei se já teve algum médium que teve a possibilidade de ver os recursos que a espiritualidade utiliza nos nossos momentos de paz, nas nossas cabines de paz, que são recursos super sofisticados, né, é algo assim, além da imaginação, né? Nós precisamos ainda evoluir muito aqui no plano físico para nós termos capacidades e instrumentalidade como os espíritos têm nas nossas cabines de passe. Né, as nossas casas espíritas também são, né, um ponto de distribuição de alimentos e outras coisas para doação para aquelas pessoas que precisam, um local de ensino e orientação espiritual. Isso é primordial da doutrina espírita. Nós temos a necessidade de divulgar o conhecimento espiritual, de divulgar a doutrina espírita. O Emmanuel chega a dizer, né, que a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. E somos também um centro de convivência e apoio aos novos cristãos, ou ao ressurgimento dos novos cristãos, que Emmanuel também diz, né, que, de certa forma, nós estamos revivecendo o cristianismo primitivo. Então, esse é o cenário, essa é mais ou menos, né, o que era a Casa do Caminho, assim, em poucas palavras, de uma maneira bem superficial. O texto também trabalha o contraste, né, de dois trabalhadores da casa, o que era o Pedro, e o apóstolo Pedro, e o apóstolo Tiago, em que Tiago representava, de certa forma, o teórico, né, aquele que era preocupado com o lado doutrinário, né? Ele era focado na interpretação da lei e na pureza doutrinária. Ele via o trabalho braçal na Casa do Caminho como um desperdício de energia e evitava o contato com pessoas que considerava impuras. Então, esse era um hábito, uma postura dos judeus da época, né? E nós estamos simplesmente aqui apresentando, né, o que o texto fala, mas somos obrigados a reconhecer que essa postura do Tiago, na verdade, ajudou a Casa do Caminho a receber, a ter um grau de perseguição menor,
é porque eles respeitavam, os judeus, os fariseus, respeitavam muito a posição de Tiago dentro da casa do caminho, né, e muitos recursos que eles recebiam também, né, ali o Tiago era alguém que tinha acesso, né, ao povo judeu, aos estudiosos, né, aqueles que ainda seguiam ou que não admitiam, né, Jesus como o Messias esperado. Mas que muitos e muitos, né, reconheciam o grande trabalho que a Casa do Caminho realizava naquela época. E temos a figura de Simão Pedro, né, que aí, no caso, era o prático, né, era o humanitário, era aquele que botava a mão na massa. O Pedro, né, o Simão Pedro, ele era a figura central da ação socorrista. O Pedro dedicava-se exaustivamente aos doentes, movido não apenas pela caridade, mas também por um sentimento de culpa e desejo de reabilitação pelas suas negações anteriores a Jesus. É o que fazia de Simão Pedro, né, talvez não vamos levar para o lado negativo, né, mas que fazia de Simão Pedro uma pessoa mais próxima das pessoas que procuravam a casa do caminho. Chegava alguém lá reclamar, Pedro, eu errei demais, né, eu aprontei isso, eu aprontei aquilo, né, e o Pedro sempre tinha um braço aberto, um coração aberto, a alma aberta, e sempre, de vez em quando, ele dizia, né, não, e eu que neguei Jesus 3 vezes numa noite só. A gente erra mesmo, nós somos todos aprendizes, nós somos discípulos, nós somos aprendizados, faz parte da vida os nossos erros, né? Então, ele tinha essa capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas, porque ele também era alguém que reconhecia que havia fracassado, que havia errado, né? E ele que tinha convivido, né, diretamente com Jesus, inclusive tinha cedido a própria casa para uma convivência mais próxima de Jesus. E o conflito central do texto, né, é a provação de Pedro. A narrativa introduz um conflito moral quando uma mulher de má vida, né, que é considerada de má vida, começa a frequentar as reuniões, atraída não apenas pela mensagem, mas pela figura de Pedro. Então, essa mulher que aparece no texto, ela, junto com outras mulheres, ela começa a frequentar a casa, ela se sente bem no momento ali dos estudos, e ela começa a se interessar afetivamente pela figura do Pedro. E pelo que o texto traz lá, tá, gente? Só para entendimento, o Pedro já era um senhor viúvo. Então vamos lá. Continuando. Confusão de sentimentos. A mulher descrita como obsidiada confunde o conforto espiritual com paixão carnal e tenta seduzir o apóstolo. A reação de Pedro. Pedro rejeita a investida, explicando que seu amor é puramente espiritual e que ele escolheu a morte do corpo a fim de preservar a vida. Então, o Pedro, ele fez uma escolha, gente. Ele fez uma escolha. Ele preferiu, né, depois do desencarne da mulher dele, de não utilizar de suas faculdades criadoras através do próprio corpo. O que, na verdade, não tem nada errado nisso, tá, gente? O sexo faz parte da vida, o sexo é uma bênção divina para todos nós. E quando você chega numa idade mais avançada, ou se você se torna viúvo, ou que se você torna viúva, você tem o direito de escolher. Se você desejar ter um novo parceiro, você tem todo o direito de escolher um novo parceiro e continuar a sua vida. Não tem nada de errado nisso, a doutrina espírita não coloca nenhum empecilho a respeito disso, o cristianismo também não diz que há nada errado disso. Mas, por outro lado, a pessoa também pode escolher. Puxa vida, já fui casado por tantos anos, né? Hoje não tenho meu parceiro, não tenho mais a minha parceira, eu não quero arrumar mais ninguém na minha vida, estou bem assim. E está tudo certo, não tem problema nenhum. E a escolha de Pedro pôde permanecer sozinho. E veio depois, né, o texto relata isso, uma certa crise de consciência com relação a Pedro e o ocorrido ali. O ponto crucial não é a tentação em si da mulher se apresentar para ele, e a mulher se oferecer para ele, mas a sensação de fracasso que ele tinha. Ele se culpa por, ao tentar pregar o reino de Deus, ter despertado paixões inferiores em vez de elevar a alma da ouvinte. Essa sensação de fracasso, gente, é muito comum. Tá? Eu andei pesquisando alguma coisa para poder comentar a respeito,
E eu vi aqui alguns exemplos que acontecem com professores, por exemplo. Às vezes o professor ele se dedica completamente para uma determinada turma, ele tira recursos, né, do próprio bolso. Quem é professor aí sabe disso. Tem muitas escolas públicas, né, que o recurso que é oferecido para ele ali é cuspe e giz. O resto ele tem que se virar. Tem que se virar. Para dar essa aula aqui eu preciso de um recursozinho, de imprimir alguns textos aqui numa folha. Então ele procura a diretoria lá, ou às vezes tem uma burocracia tão grande, né, que ele resolve ele mesmo buscar esse recurso, ou às vezes realmente a escola não tem recurso para poder passar para o professor, né? O que é uma pena, né? O que é uma pena, porque a educação deveria ser prioridade no nosso trabalho. Eu tive a oportunidade de conhecer vários professores, ótimos professores na minha carreira, né? Eu ainda estudo até hoje, tá, gente? Ainda estudo até hoje, estou fazendo gerenciamento de tecnologia da informação, né? Tô 54 anos de idade, mas eu estou fazendo esse curso, né, para me adaptar no trabalho atual que eu tenho. E eu sempre tenho encontrado ótimos professores, mas apesar da dedicação de muitos professores, às vezes existem alguns alunos que se tornam impermeáveis a todo o esforço do professor. São alunos que não valorizam aquilo que é entregue para eles ali. Outros alunos, eles simplesmente não conseguem absorver aquilo que o professor está tentando passar, né, apesar de toda a dedicação, e às vezes pode surgir um certo sentimento de culpa, né, do professor achar, mas onde será que eu estou falhando? O que, na verdade, não se justifica, porque eu só tenho controle daquilo que eu faço. Eu só tenho controle dos meus sentimentos. Aquilo que o outro sente, o aproveitamento do outro do conhecimento, tanto do conhecimento intelectual quanto do conhecimento espiritual, é por parte dele, né? A gente faz a nossa parte, a gente faz o melhor possível de nossa parte, mas a parte que cabe ao outro, só o outro pode fazer. E isso também serve para os nossos relacionamentos, né? Não sei se tem uma expressão, não sei se a maioria do pessoal é da Bahia, alguém sabe me falar, é a maioria do pessoal da Bahia? Tem pessoas de vários estados. Vários lugares, né? E países também, tem Portugal. Sim. Muito bem, tá bom. Só porque nós temos uma expressão aqui, né, então, aí pode ser que alguém desconheça, né, mas a gente fala, tem um pessoal que fala assim, mas eu carreguei água na peneira para a pessoa e a pessoa não valorizou. Então, e tem gente que às vezes que sente, né, guarda uma certa mágoa, né? Puxa vida, me dediquei tanto àquela pessoa e aquela pessoa não me deu retorno nenhum. Mas não faz sentido isso, né? A gente faz para o outro porque é da nossa índole fazer pelo outro. É o bem que eu quero fazer. A gente não deve esperar que o outro compreenda, que o outro valorize, que o outro aproveite, né, completamente aquilo que você está entregando para ele. Né? Então não tem problema se a gente está carregando água na peneira para o outro e o outro não consegue valorizar. Faz parte da vida, faz parte da convivência, né? Nossa, em sociedade, na família, na escola, no trabalho, em qualquer ambiente que a gente esteja. Muito bem. E o clímax é a visão e o ensinamento de Jesus. Então, Pedro ficou ali, né, injuriado, né, um dia que ficou até mais tarde, algo que foi acontecido, a mulher sentindo-se rejeitada, ela parte proferindo ofensas, deixando Pedro profundamente abalado, e fica até tarde da noite, ali no escuro, e faz a prece, e chora, e medita sobre as dificuldades dele, e então Jesus aparece para ele, né, desolado e cansado. Pedro tem uma visão de Jesus sob uma figueira que tinha ali no quintalzinho da casa do caminho. E o mestre oferece para ele 3 ensinamentos, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, 3 ensinamentos fundamentais para consolar e orientar o discípulo. Então, serviu para o Pedro, serve para nós também. Se você é um trabalhador espírita, que bom, esse serve para você também. Se você não é um trabalhador espírita, mas você se interessa pelo conhecimento superior, você busca ser uma boa pessoa dentro do lugar que você está, se você está tentando florescer dentro do lugar que você está, os conselhos de Jesus também servem para você. Vamos ver quais são. Então Jesus passa o primeiro ensinamento, que é a metáfora da luz e da mariposa. O apóstolo será sempre um ponto de referência que atrai todo tipo de atenção. Repetir.
O apóstolo será sempre um ponto de referência que atrai todo tipo de atenção. Quando você busca fazer na sua vida o melhor possível, quando você tem acesso ao conhecimento espiritual, você começa a buscar alterar sua maneira de pensar, sua maneira de falar, sua maneira de proceder, de se relacionar com as pessoas, de acordo com o conhecimento espiritual, você vai ser uma pessoa diferente no ambiente que você está. Por quê? Porque nós estamos no planeta de prova e expiação, e no planeta de prova e expiação, né, o padrão do Cristo é, infelizmente, ainda a exceção. Então, se você, no ambiente que você está, você vai ser uma exceção, e se você está diferente do que as outras pessoas estão falando, você faz diferente do que as outras pessoas estão fazendo, se você se relaciona diferente da forma que as outras pessoas se relacionam, inevitavelmente você vai chamar a atenção. Então, o primeiro ensinamento do Cristo aqui, que vale para nós, o apóstolo será sempre um ponto de referência que atrai todo tipo de atenção. Segundo ensinamento, a projeção interior. Cada alma vê no próximo aquilo que tem no seu interior. Então, o que aquela mulher entendia como o relacionamento, ou amor, ou a melhor forma de... E nessa visão que ela tinha, ela queria entregar isso para o Pedro. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre esses assuntos, tá, gente? E o Jesus deixa claro também que a solução, né, para todas as coisas, né, a solução para todas as coisas passa pelo amor. Jesus instrui Pedro a não desprezar a mulher, mas amá-la ainda mais. Muito bem. Caminhando um pouco mais, agora vamos pensar aqui na metáfora da luz e da mariposa. O apóstolo será sempre um ponto de referência que atrai todo tipo de atenção. Jesus diz no Evangelho, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Isso está lá, essas duas frases que estão no Sermão do Monte, né? Versículo 14, capítulo 5, versículo 14, versículo 16. E tem um ensinamento aqui de Confúcio, né? Mas já vi vários espíritas dizendo isso, inclusive o próprio Emmanuel, né? Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, na posição de bem que nós desejamos fazer, né, nós vamos chamar a atenção, as pessoas vão olhar para a gente e é nossa responsabilidade dar o bom exemplo. Não estou falando aqui de palavras, tá, gente? Não estou falando aqui de palavras. A pessoa tem que ver a maneira que você fala, a pessoa tem que ver a maneira de você proceder, tem que ver a maneira que você se relaciona com as outras pessoas, as pessoas têm que ver a maneira de como você gasta o seu tempo, e é esse o destaque que você faz. O exemplo é aquilo que você é. E outra coisa, né? Não podemos fazer, já que é assim, deixa eu pegar aqui, a partir de amanhã criei uma regra de 10 procedimentos para me tornar um bom espírita ou um bom cristão, para me tornar uma boa pessoa. Que bom que você tem, vai fazer uma lista, né, de 10 procedimentos para se tornar uma boa pessoa. Mas a pessoa boa, ela é boa por dentro. É o sentimento que nós carregamos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de numa determinada tarefa de caridade, como distribuição de sopa, por exemplo, está lá a pessoa distribuindo a sopa, né, mas a pessoa está ali, ela está custando a passar o tempo, ela está custando a ficar ali, né, e ela trata mal todas as pessoas. Ela é ríspida com todas as pessoas, está fechada ali, né, ela trata mal as pessoas que estão trabalhando com ela é seca com as pessoas que trabalham com ela, aquelas pessoas que estão ali para receber a sopa, né, são só números, como se fossem números na fila, né? Agora é você, o próximo, sabe lá, menino? Não, você já esteve aqui, não vou colocar mais você não. Você já viu algum trabalhador assim? Eu já vi trabalhador assim. Isso me assusta, né? Me assusta às vezes. Das tarefas que eu tenho nas casas espíritas, né, aqui no Lares Unidos, por exemplo, aqui na cidade de Sabará, né, Grupo Espírita Lares Unidos na cidade de Sabará, né, o dia que eu mais gosto de ir na casa é o dia em que tem ali o atendimento àquelas pessoas que estão em maiores dificuldades, né, e fala a verdade, das palestras que eu faço, é a que eu mais gosto de fazer, né, que são muitas vezes pessoas, né, que carecem de tudo,
carecem de tudo. Não é só de questão material, não, de tudo. É de educação, muitas vezes, de educação básica, de educação de como proceder no ambiente, e de afeto. Né? As pessoas têm muita sede de afeto. E muitas vezes, né, você conversar com essas pessoas, você olhar no olho dessas pessoas, você saber o nome dessas pessoas, é muito importante para elas. Né? Saber o nome dessas pessoas. E às vezes, né, você tem companheiros, tem colegas lá que eles estão anos na casa, na mesma tarefa do sábado de manhã lá, e talvez conheça ali de 50 pessoas que frequentam, talvez o nome de 3 ou 4 dos frequentadores lá. Uai, peraí. Ele está deixando de aproveitar a melhor parte. A melhor parte. A melhor parte é quando o nosso coração, o nosso íntimo, a nossa intimidade encontra o coração, a intimidade da outra pessoa que está ali na sua frente. Isso é uma das coisas mais importantes. Um abraço aqui para a Maria Eduarda Mariana, que na verdade é a dona Renata, que acabou de entrar na sala aí. Boa noite aí, dona Renata. Obrigado pela companhia. Muito bem. O segundo ponto, o segundo ensinamento de Jesus, né, é a projeção interior. Cada alma vê no próximo aquilo que tem no seu interior. Isso, inclusive, é até um conceito da psicologia, tá, gente? Não sou da área de saúde, não sou da área de psicologia, nem psiquiatria. É só uma pesquisa que eu estou fazendo por alto aqui, né? Nós estamos tratando aqui de doutrina espírita, mas eu trouxe o conceito da psicologia só para confirmar aquilo que está no texto, ok? A psicologia confirma a ideia central da frase. Nossa percepção do próximo é significativamente influenciada por nossos conteúdos internos. Aquilo que eu tenho por dentro é o filtro de como eu vejo o mundo. Sejam eles conscientes ou, mais frequentemente, inconscientes. A capacidade de reconhecer essas projeções é fundamental. Só quem se conhece, tá, gente? Só quem realmente se conhece consegue ter essa capacidade. A capacidade de reconhecer essas projeções é fundamental para o autoconhecimento e para a construção de relacionamentos mais saudáveis e realistas. O Jung, né? O Jung, ele tem algo que ele fala das nossas sombras, que são aquelas coisas que são aquelas sujidades, né, aquelas imperfeições que nós carregamos, né, que nós muitas vezes não admitimos nem para nós mesmos, Como que isso surge no dia a dia? É aquela pessoa que ela não admite a homoafetividade, né? Ela acha um dos maiores pecados do mundo quando ele vê alguém que tem nos trejeitos, né, se ele está no corpo masculino, ele tem trejeitos femininos. Ou se a pessoa está no corpo feminino, a pessoa tem trejeitos masculinos. Então, essa pessoa, ela acha isso um dos maiores pecados do mundo. Muito provavelmente, essa pessoa, consciente ou inconscientemente, ela está querendo reprimir uma sombra que ela tem, que são tendências também à homoafetividade. É muito natural. Por isso, gente, é muito importante a gente atender a recomendação de autoconhecimento, como traz no Livro dos Espíritos. Santo Agostinho traz no Livro dos Espíritos. Né? Nós temos que buscar nos conhecer. Se nós tivermos, né, a serenidade de olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos ver que nós somos pessoas imperfeitas. E está tudo bem. Nós estamos no planeta de prova e expiação, e o planeta de prova e expiação, ele é contido de espíritos imperfeitos. Então você está igual na média da humanidade, não tem nada especial nisso, Eu tenho um caso comigo mesmo que é interessante. E quando eu comecei a ler os livros espíritas, né, vamos dizer assim, entrei na doutrina espírita, eu gostava muito dos livros de André Luiz. Né, e eu ficava imaginando comigo mesmo, né, qual personagem? Será que eu sou um personagem do livro Nosso Lar? Só que, claro que as boas pessoas, né, gente? As boas pessoas do livro Nosso Lar, né? Os bons exemplos do livro Nosso Lar. Eu ficava imaginando comigo, gente, será que eu sou um dos personagens, né, do livro Nosso Lar? Puxa, tem hora que eu me sinto tão bem, né? E às vezes a gente escorrega, né? A gente escorrega no procedimento. Certa vez, eu estava sem carro, né? Eu estava indo para a casa espírita, né?
uma casa de Belo Horizonte, Fraternidade, Corrente de Luz, e estava dentro do ônibus fazendo uma leitura de um texto de Emmanuel. E eu estava falando com vocês, eu estava me sentindo nas nuvens, nas nuvens. Né? De vez eu bobear, você ia passar a mão nas costas assim para ver se não estava saindo uma magia de anjo. Né? Eu estava botando a mão para cima, eu estou achando que tem uma auréola aqui por cima da cabeça, que de tão bem que eu estava me sentindo uma pessoa espiritualizada. Eu estava assim no nirvana, do ponto máximo que uma pessoa pode alcançar ao fazer uma leitura de um livro de Emmanuel. Muito bem. Estava tudo lindo, maravilhoso, né? Até que eu percebi, né, que eu perdi o ponto de descer. Perdi o ponto. Eu estava ali na leitura ali e tal, mas na verdade o motorista ele tinha pegado um caminho diferente lá. Eu não sei se a rua estava fechada, ou teve algum problema lá. O motorista pegou um outro caminho, saiu lá na frente, né? Passou 2, 3 quarteirões do lugar que eu estava, que eu deveria ter descido. Mas, né, então aquele anjo, né, de tal com as asinhas, com as penas de anjo ali, né, tudo modificou na hora. Né? Asinha de anjo virou asa de morcego do motorista, é porque ele não tinha passado na rua e eu não ia poder descer. Aí depois que passa, né, a gente conversa, né? A gente conversa conosco mesmo, observa aquilo que a gente fez, né? Pessoa, gente, na verdade ainda não aprendi nada, né? Tem muita coisa para aprender ainda. A minha espiritualidade, né? A minha bondade ainda é só de verniz, é só de verniz. Aí temos que ter paciência conosco mesmo. Tem que saber se perdoar, tem que ter tolerância consigo mesmo. Né, principalmente quando a gente dá essas escorregadas assim, desse jeito. Né, e fiquei até imaginando agora, né, agora que me ocorreu a ideia aqui, né, e se tinha alguém, né, dentro do ônibus lá que me conhecia da casa espírita, né, no momento ali da distribuição da sopa, né, da distribuição da roupa, né, né, dentro do centro espírita, né, meu irmão para cá, abracinho para lá, abracinho para cá, e chega no ponto de ônibus, fica passando esse vexame aí, mas tudo bem, né? Nós somos assim mesmo, está tudo bem. Muito bem. E né, o Jesus nele coloca também, né, que a solução sempre passa pelo amor. Ele instrui Pedro, né, que a não desprezar a mulher, mas amá-la ainda mais. Então, quero falar aqui um pouquinho sobre os problemas do amor, né, para a gente refletir a respeito. Então, estou utilizando aqui o capítulo 91 do livro Fonte Viva, que chama Os Problemas do Amor, em que o Emmanuel vai explicar para a gente o versículo que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9, em que Paulo recomenda que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Vamos ver o que o Emmanuel fala para a gente a respeito disso aqui. O Emmanuel começa o texto dizendo, gente, que o amor é a força divina do universo. O amor é a força divina do universo. Mas se você quer saber que sentimento é esse, é aquele sentimento, né, que o pai, que a mãe sente pelo filho, principalmente quando está pequenininho, né, que o avô, né, que o vovô, que a vovó sente pelo netinho, né, não sei se tem bis aqui, né, que a bisa, né, sente pela netinha, pelo netinho também. Esse sentimento aí é talvez, né, a melhor expressão que nós temos de amor verdadeiro aqui no plano físico. Mas esse amor que nós sentimos, né, pelos nossos pequeninos, né, pelas nossas crianças, né, ele tem uma fonte, e a fonte desse amor é o próprio Deus. Todo o bem, todo o amor que existe, que nós temos capacidade de entender, de expressar aqui, na verdade, a grande origem dele é o próprio Deus. O universo, ele está envolto nessa energia, ele está envolto na energia de amor. E esse amor que Deus envolve a todos nós é o amor que quer fazer que cada um de nós cresça. Nós temos que ter essa convicção. Deus está fazendo tudo aquilo que o amor dele pode para que nós sejamos pessoas verdadeiramente felizes. Não, Stanley. Não, você está errado aí. Você não está sabendo, né, as situações que eu passo aqui no meu dia a dia, com o meu marido, com minha esposa, com o meu filho, com o vizinho, uma situação assim. Eu tô achando que esse amor de Deus não está chegando aqui
na minha vizinhança, não. Ou talvez você possa dizer, não, Stanley, você não está entendendo. Eu, até tantos anos, eu tinha saúde de ferro, né? Então, eu cheguei na cidade que eu tenho graves dificuldades de saúde hoje, eu estou em situação difícil. Ou talvez você possa dizer também, não, não. É porque você está falando isso porque você não tem a conta bancária igual a minha. Minha conta bancária só tem número vermelho. Né? Eu estou numa situação difícil. Né? O amor de Deus não está me alcançando. Independente do que esteja ocorrendo com você nesse exato momento, Deus, o amor de Deus está com você. E tudo aquilo que Ele pode fazer para o seu crescimento, para a conquista da sua verdadeira felicidade, Ele faz. Não, mas e as dores? As dores fazem parte da vida. Num planeta como o nosso, gente, numa sociedade como nossa, em espíritos, numa trajetória como a nossa, a dor vai fazer parte da vida. E nós podemos ter a serenidade de entender e de saber conviver com os problemas da vida. Muitos desses problemas, ou a grande maioria desses problemas, são passageiros, né? Eles chegam, né, causam uma determinada situação em nossas vidas e esses problemas passam. E quando a pessoa está com uma doença, né, essa doença vai seguir essa pessoa até o final da vida, essa doença não vai passar, não. Vai passar, você não vai desencarnar. Então, quando você desencarnar, né, aquilo que afligiu o seu corpo não tem mais sentido de afligir o seu corpo espiritual. E para os tratamentos que não existem aqui no plano físico, no plano espiritual, esses tratamentos existem. Então, até quando a enfermidade nos acompanha pelo longo período, né, e nós temos vivido, né, numa sociedade que vai atingindo cada vez idades mais avançadas, né, e vai ser natural, gente, a gente conviver com doenças crônicas. Tem um comentário aqui do Carlos: problemas são, na verdade, desafios a serem superados para a nossa evolução espiritual. Exatamente. Exatamente, Sr. Carlos Gomes. Né? Então, os problemas são também desafios. Eles são incentivos para que a gente possa superar, para que eu chegue até o patamar onde eu estou, o problema chega me convidando a dar um passo à frente, Isso é verdade, tá, gente? Isso é verdade. Então, é o amor de Deus nos auxiliando a nos tornarmos espíritos melhores. Muito bem. O texto ainda diz, né, só para lembrar aqui, nós estamos falando aqui do texto do capítulo 91, do livro Fonte Viva, os Problemas do Amor. O texto ainda diz o seguinte, sobre os desvios da energia, dessa energia que nós chamamos de amor. Quando nós desviamos essa energia, ela pode se chamar avareza. O que é avareza? Avareza é o amor ao dinheiro. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis. Então, quando você tem amor único e exclusivamente ao dinheiro, você está desviando essa energia, amor, e esse desvio, essa deturpação dessa energia passa a se chamar avareza. Outro ponto, né, outra forma de que nós temos muito, né, desviado o amor através do egoísmo, que é o amor exclusivo a si mesmo. Quando alguém se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra. Então, gente, esse amor exclusivo a si mesmo, não estou falando aqui do autocuidado não, tá, gente? A gente tem que se cuidar. A gente tem que se amar. O problema é que quando esse amor só beneficia uma única pessoa, que sou eu mesmo. Aí sim que há o desvio dessa energia. Né? Nós temos que nos cuidar, nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que cuidar da nossa mente, nós temos que ficar atento com aquilo que a gente assiste, a gente tem que ficar atento da forma que a gente conversa, a gente tem que alimentar a mente, né, de conteúdo positivo, de música positiva, e nos auxiliar a tornar as pessoas melhores. Nós temos que fazer isso, a gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar. Mas, se aquilo que você faz, a única pessoa, né, quando faz ali o balanço, né, tudo bem. Isso aqui que eu estou fazendo aqui, quantas pessoas beneficiou? Se está beneficiando única e exclusivamente a você, cuidado, que você pode estar desviando essa energia ou modificando essa energia de amor e passando para a posição de egoísta. E essa outra aqui, né, que também é um desvio dessa energia chamada amor, que é a inveja.
né, quando só se vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz. Com manifesto de respeito pelos valores alheios. Atenção, não estamos falando de valorizar aquilo que se tem. Aliás, nós temos, né, a obrigação de valorizar aquilo que a gente tem. Né, meu carro é 2018, né, meu carro é 2018, né, está prestando, se seu carro está te levando onde você precisa, né, vai pedir uma manutenção de vez em quando, mas está levando, está sendo útil para você. É errado você querer comprar um carro? Não, não é errado comprar um carro novo, não. Mas, né, aquilo que você já tem, você já está valorizando? A saúde que você tem, você já valoriza? Né? Tá bem. Eu tenho problema lá na ponta do dedão do pé, que tem lá uma unha, que tá aí. E o resto do corpo todo seu que está relativamente saudável. Então, aquilo que a gente tem que dar foco naquilo que a gente já tem e saber valorizar tudo isso. Muito bem. E o Emmanuel continua dizendo, instruamo-nos, pois, para conhecer. Vou só dar uma olhadinha no slide aqui. Ok. Instruamo-nos, pois, para conhecer. Gente, é muito importante o estudo dentro da doutrina espírita. Quando você quer se tornar uma pessoa melhor, é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos estudando, estamos refletindo a respeito de diversos assuntos. Eu devia ter falado no início aqui, tá, gente? Não sou o dono da verdade, eu estou falando alguns textos aqui. Peguei ideias, né, do livro de Divaldo, peguei ideias do livro do Chico Xavier, né, só fazendo comentários a respeito aqui, mas eu não sou o dono da verdade. Né, vocês têm o pleno direito, né, de discordar daquilo que eu estou dizendo aqui, né, e eu respeito, a essa sua discordância, né, mas é muito importante que nós nos instruamos para conhecer. É importante que a gente saiba. Aquele que sabe consegue fazer. Isso é uma frase que é repetida muitas vezes nos livros da Patrícia, por exemplo. A Patrícia é a autora do Violetas na Janela, né, que tem outros livros também, que eu gosto muito dos livros da Patrícia, que eles são precisos, né? Ela sabe exatamente, né, o público que ela vai atender e ela faz o texto perfeito para que as pessoas que acessam aquele estudo, né, e entrega ali de uma forma muito simples os conceitos. E uma das frases que você vê repetida várias vezes no livro dela é a importância de nós sabermos, porque aquele que sabe consegue fazer. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Você tem estudado para se tornar uma pessoa melhor? Ou se eu quero me tornar, né, vamos nos exemplos, né, do campo físico, né? Queria tanto me tornar um médico. Que bom que você está querendo se tornar um médico. Estuda para isso. Eu queria tanto, né, aprender mexer no computador, né, criar programas, fazer aplicativos para o celular. Estuda que você consegue. Sempre é possível aprender um pouco mais do lugar que você está. E claro, gente, que tem algumas coisas, né, que você vai começar a estudar essa semana, na próxima semana você já sabe fazer. Outras coisas, né, você vai passar reencarnações estudando para poder conseguir fazer. Quando um curso de medicina, né, ele não começa a partir do momento que a pessoa entrou na faculdade, né, fazendo ali 6, 7 anos de estudo, não. Ele começou no primeiro dia que a criança foi para a escola, né, que a professora pegou ali na mão da criança, começou a ensinar a ela a desenhar o próprio nome ali. Se ele não soubesse desenhar o próprio nome, ele não conseguiria chegar até a condição de médico muitos anos depois. Se ele não soubesse somar 2 mais 2, que é igual a 4, né, ele não ia conseguir chegar até lá na frente, né, como o médico que a pessoa está se formando para ser, está estudando para ser. Então, a gente tem que pensar, né, nesse estudo que a gente faz através da vida. Esse estudo e não tem prazo, né, não tem prazo. Né? A gente não deveria parar de estudar nunca, tá, gente? A gente não deveria parar de estudar nunca. Em todos os aspectos, em todos os aspectos. E o Emmanuel diz também, né, educamo-nos para discernir, né, para saber escolher. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Então, o Emmanuel aqui, mais uma vez, ele coloca para a gente, né, o princípio das duas asas que nós temos que ter.
para alcançarmos as esferas superiores. Né? Nós temos que ter a cultura intelectual, nós temos que ter o aprimoramento moral. Só lembrando, gente, né, que nós temos que passar por diversas experiências, nas diversas vidas que nós passamos, que nós vivemos aqui no plano físico, diversas encarnações. Então, talvez nessa vida, né, não foi a hora de você adentrar no conhecimento intelectual. Você tinha outras coisas, você tinha outros aprendizados, mas dentro daquilo que você está inserido, a vida que você está inserido, você tem que aprender a fazer melhor. Eu fico olhando, às vezes, né, as técnicas de um pedreiro, por exemplo. Meu pai, ele tinha uma empresa de reforma, pintura, telhado. Então, ele pegava uma obra e o que precisasse fazer dentro da obra, a empresa fazia. Eu trabalhei muitos anos com ele. E isso era na década de 80, na década de 90 que eu trabalhava com ele, né, e como é diferente as técnicas, né, que se utilizavam naquela época e as técnicas que são utilizadas hoje. Hoje, por exemplo, o pedreiro usa isopor, né, na época da década de 90, né, que chegasse na obra lá, né, chegasse e falasse, tem uma técnica nova agora que nós vamos usar isopor para fazer laje. O pessoal ia xingar, você ia bater no cerco, que usar isopor não vale nada. Não, vale sim. É uma técnica que é utilizada hoje e foi atualizada. Então, você como pedreiro, né, que atuava na década de 80 e 90, né, você teve que se atualizar. Hoje, os pedreiros, não sei se vocês já viram, eles têm um laser, né, que eles colocam lá, um nível de laser, né, coloca lá e tal, acende aquele negócio lá e faz, não precisa esticar a linha mais não, né, ele vai, né, acende o laser lá e usando a luz do laser, do aparelhinho que ele tem lá do nível a laser, ele faz o que ele tem que fazer, ou seja, aprimorou a própria técnica e continua sendo um pedreiro. Então, um pedreiro, um cuidador, né, a pessoa que faz a limpeza, um faxineiro, a cantineira da escola, né, hoje existem recursos diferentes do que existiam na década de 80, na década de 90, e a gente tem que se atualizar. E essa atualização que a gente faz, ela é uma forma de estudo. André, só confirmando o horário, qual que é? Vai acabar? Até às 18 horas. Se você quiser terminar um pouco antes para ver se alguém quer fazer alguma pergunta a você, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Tudo bem, ok. E se quiser fazer comentário para acrescentar também, fique à vontade, tá, gente? Fique à vontade. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer. Então, somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Então, a conclusão do estudo de hoje, né, faltam 8 minutinhos aqui, vamos ver se a pessoa que deseja acrescentar algum outro comentário, como o Carlos fez aí, ou quiser fazer alguma pergunta, né, só fechando aqui, né, o estudo da noite de hoje. O amor sem limite propõe que a verdadeira caridade enfrenta incompreensões e que o trabalhador do bem não deve se culpar pelas reações desequilibradas dos outros. A resposta para o conflito e para a obsessão não é o afastamento ou o julgamento moralista, como diz Tiago, mas sim a intensificação do amor e da compaixão, que é a lição que Jesus deixa para a gente nesse texto aí. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa, comentários, ou se quiser fazer algum tipo de pergunta, fique à vontade. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigado aí pela exposição, muito bem feita, aprendemos muito. Queria fazer um comentário sobre a questão que aconteceu com Pedro, que acontece também nas casas espíritas, num atendimento fraterno, né? Que aí você está ali disponível para a pessoa está carente, principalmente em séculos diferentes, então é aconselhável que se atenda sempre em 2 pessoas, né? Porque a pessoa sai dali misturando as coisas, falando que foi assediada ou alguém falou algo, né, desrespeitoso e pode até processar a casa porque é a palavra dela contra o atendente. Então, nós adotamos nossa casa, só se atende de 2 pessoas para ter uma testemunha, né, porque a pessoa faz essa confusão mesmo, né? A pessoa está ali se doando, né, espiritualmente e leva para a questão carnal, por carência, por necessidade, e aí dá confusão para casa. Mas parabéns aí pela exposição. Muito bem lembrado, seu Carlos, muito bem lembrado. Você imagina falar, né?
Olá, Stanley, boa noite a todos. Eu só queria fazer duas observações. Primeira, quando você falou dessa questão de nós confundirmos a questão dos sentimentos e tudo, me fez lembrar, já não sei qual é o termo atual que usa, estou com 54 anos, no meu tempo do ginásio, aí, 7º, 8º ano, eu era apaixonada, né, entre aspas, pelo meu professor de História. E eu era a melhor aluna, porque pronto, era de fazer uma referência, eu perguntar a mim, eu saber, era coisa. Pronto, então essa situação também de se confundir, né, de se projetar, vamos dizer assim, né, essa deturpação até de uma atenção, de um sorriso, de um olhar, acho que também é bastante comum. E cabe a nós, né, bem como o Carlos falou, nessa situação da casa espírita e essencialmente no atendimento fraterno, também é muito interessante. Uma outra coisa também, agora nesse finalzinho, você falou, tinha ali uma informação sobre a questão do afastamento. E hoje, eu estava vendo um Reels, não me lembro quem é a pessoa, e passando aquela mensagem que se você está diferente do grupo, numa situação de nós tomando por base esse nosso percurso, né, de se autoconhecer, de se instruir, né, acabamos, né, muitas das vezes sendo aquele ponto diferente num grupo, né, ou numa relação profissional, etc, etc. E nesse Reels passava como se fosse assim, de se afastar. Se afaste dessa gente, ou faça isso, faça aquilo. Então, uma situação, ao meu ver, totalmente deturpada, porque não queremos o isolamento, né? Não vamos nos isolar e muito mais se fazer presente em determinados grupos ou situações onde a tua postura e a tua busca, né? Porque não estamos ainda realizados e nem estamos numa situação que já atingimos aquele nível, né? Estamos em constante crescimento. E era só sobre essas duas referências e aos olhos dos outros, né? É perfeito. Se eu não sou compreendida, se eu até acho que as coisas deveriam ser de determinada forma, então, eu vou me isolar, ou eu vou ficar apenas num núcleo, né, de pessoas que pensam igual a mim. Lamentavelmente, ainda há muito essa postura, e acho que isso também seria uma das formas, ao meu ver, de estar deturpando essa forma divina de amor. Né? Sim, isso, e fica bem compreendido, né? É Maria Helena? Sim, Maria Helena. Maria Helena, Portugal. Muito bem. A gente tem que ficar bem compreendido, gente, porque, primeiro, a gente não pode se fechar numa bolha. Né? A gente não pode achar que eu tenho que viver só na minha turminha com aquelas pessoas que pensam igual a mim. Por outro lado, né, na convivência com outras pessoas, né, eu não posso aceitar o abuso de terceiros. Né? Se a pessoa ela me desrespeita, né? Inclusive existem leis a respeito disso, né? Existem leis a respeito disso, a respeito de convivência. Né? Se a pessoa, na convivência, ela está passando de limites, né? Que, pô, não, peraí. Dentro do casamento, por exemplo, né? Né? Eu estou com a minha esposa, nós fomos no cartório, nós assinamos um contrato em que uma parte ia respeitar uma outra parte, em que uma parte ia construir com uma outra parte, marido e mulher ia construir juntos, e de repente uma das duas partes deixam de cumprir esse contrato, você está liberado, você tem o direito ao divórcio, inclusive. Você tem o direito ao divórcio, inclusive, embora que depois que você fez tudo aquilo que você podia fazer para harmonizar essa relação. Eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer para harmonizar essa relação, mas houve abuso de uma das partes, ou se você analisar, né, o seu lado também, né, provavelmente você também colaborou para que esse casamento não desse certo, né, e a gente não pode, né, admitir que haja abusos, né, extrapolamento de determinados limites de convivência. Mas a pessoa não te valorizar, ou a pessoa deixar você por último, né?
ou a pessoa, no ambiente que você está, né? Não falando especificamente do casamento, mas nos ambientes que nós frequentamos, você ser deixado de lado por pensar diferente, isso não é motivo para poder abandonar esse lugar. Né? Inclusive, essas pessoas precisam, né, dos seus testemunhos diários, constantes, pacientes, se necessários, né, sacrificiais, para que eles possam ver algum outro tipo de conduta. Se não fosse diferente, né, Jesus não teria vindo, ele pessoalmente, para conviver com espíritos como nós somos, né, aqui no planeta Terra. Ele é um espírito elevadíssimo, né, elevadíssimo. E ele se dignou estar conosco, vestiu as nossas roupas, calçou nossas sandálias, encheu o pé da poeira das nossas estradas, né, comeu das nossas comidas, né, ele fez homem junto conosco aqui, sem se contaminar, vamos dizer assim. Bem, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? E nós vamos nos aproximando. Aliás, já chegamos às 18 horas. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade. Não? Então, nos cabe agradecer, Stanley, pelas reflexões que nos trouxe, que possamos utilizar dessas reflexões sempre para analisar nossas ações, porque nós somos, como bem ele disse, criaturas ainda muito rebeldes, no sentido de que nos irritamos com muita facilidade, mesmo tendo conhecimento, mas nos arrependemos imediatamente. E a consciência pesa. E aí, por todo aquele conhecimento, aquele estudo que você adquiriu até aquele momento, aí você percebe o seu erro. E assim no lidar com as pessoas. Então, que nós possamos trabalhar isso dentro de nós, porque é necessário se faz. Ah, sim, Carlos está pedindo para você colocar o nome do canal, né? Aí, para que eles possam acessar. Então, só nos cabe agradecer que possamos nos encontrar em outras oportunidades. Por favor, coloque, enquanto a gente vai encerrando, o endereço do canal, e que tenhamos, nesta semana que se inicia, um olhar sempre amoroso para as nossas ações. Porque, apesar das nossas dificuldades, nós aqui estamos a tentar. Né? Nós estamos sempre a tentar. Falhamos, caímos, nos levantamos, mas buscamos sempre ser melhores, dentro da nossa condição. E é isso que nós temos que aceitar, a condição daquele momento. Né? Nós podemos nos melhorar, mas temos que trabalhar muito. Não é algo que a gente conquiste imediato. É um trabalho, como diz Stanley, e os espíritos, é um trabalho diário. É um trabalho de você com você mesmo. E com todo o resto ao redor. Porque todas as outras pessoas também fazem parte do nosso aprendizado, do nosso desenvolvimento enquanto espíritos. Então, que a luz do Mestre Jesus nos envolva de amor, de paz, desse sentimento fraterno e dessa força que nós necessitamos ter para seguir sempre, sem medo. Porque esse é o nosso caminhar, seguir sempre. Independente das dificuldades, dos acertos, dos erros, fazem parte de quem somos, de quem seremos no futuro. Que assim seja. Muita paz para todos, que possamos nos reencontrar semana que vem, né? Que tenha uma semana de lutas vencidas, essas batalhas que precisam ser vencidas, e de muita felicidade junto àqueles que vocês amam. Que assim seja.